Olá, boa tarde a todos. Bom, estamos começando mais uma hora do Café com Marilene Esperança e eu estou muito feliz que hoje a nossa convidada é uma amiga querida, uma pessoa que eu admiro demais, uma mulher muito potente, a nossa querida vereadora do município do Rio, Luciana Boatê, vereadora do PSOL, o qual eu faço parte hoje com muito orgulho também. Muito obrigada, Luciana, por aceitar esse convite. Seja muito bem-vinda a Niterói. Fico feliz de você vir aqui somente para participar disso com a gente. E saiba que a gente está aqui de braços abertos para te receber sempre. Pode se apresentar, fica à vontade. Muito obrigada pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui nesse final de ano corrido, mas é sempre bom a gente estar junto, né? De companheiras de luta, de amigas como você. Então, muito feliz de estar aqui. Saudar também todo mundo que está nos assistindo aí, dizer que a gente está aqui para falar de um assunto muito importante. Eu estou vereadora no Rio de Janeiro desde fevereiro, mas eu tenho uma militância histórica, né, no campo anti-proíba, e eu sou professora da UFRJ já há muitos anos, acadêmica, e estou agora exercendo essa mandata, né? E a gente está querendo trazer essas lutas históricas que a gente já vinha construindo aí para esse debate do parlamento municipal. A potência também da gente fazer esse debate no parlamento municipal, que trata dos territórios, que está perto das pessoas, tem sido uma experiência muito, muito boa. Que bacana. Bom, o que te fez se tornar uma vereadora, querer ser uma vereadora, querer ajudar as pessoas? Que eu acho que tudo na nossa vida começa com alguma história, um porquê, né? E você se tornar, acho que isso aí já está no seu coração de ser a pessoa que você é, mas o porquê se tornar uma referência, né? Uma vereadora no município do Rio hoje. Isso já vem de muito tempo ou foi... Essa é uma boa pergunta. Na verdade, eu nunca planejei, né, ser figura pública, nem concorrer à eleição. Mas o que me moveu, acho que foi o meu feminismo mesmo. Eu tive uma reflexão a partir do golpe contra Dilma Rousseff. Eu acho que aquilo nos impactou muito a todas as mulheres, né? E eu, que já vinha de uma militância, né, na universidade, fui diretora do Sindicato dos Professores, já vinha nesse campo, né, antiproibicionista como ativista, mas também como acadêmica e pesquisadora, como feminista também, já há muitos anos, mas eu fiquei muito impactada com aquele golpe contra a primeira presidenta mulher. E eu decidi que eu ia me filiar, então, a um partido, e eu escolhi o PSOL, que era o partido que eu já tinha mais proximidade, que eu já vinha construindo, e que era um partido também que essa pauta antiproíba estava se desenvolvendo, eu achei que eu poderia falecer. Aí eu me filiei, mas eu também me filiei e não falei para ninguém que eu tinha me filiado. Eu falei, vou me filiar e vou ficar quietinha. Já era de algum outro partido? Não, nunca tinha. Minha primeira filiação foi o PSOL. Eu falei, olha, não contem para ninguém que eu me filiei, eu quero ainda conhecer e tal, e saber o que era essa vida partidária, que era uma novidade para mim. Mas acabou que eu recebi um convite lá em 2016 para vir como vice do Marcelo Freixo. Aí foi um susto para mim, mas eu achei também que era o momento, ou seja, eu se estava vendo os limites na própria academia, das mudanças políticas que eu queria construir, eu estava vendo um certo limite na minha atuação fora, né, da política. Então falei, não, bom, se tem essa demanda, eu só estou filiada, eu tenho que aceitar e cumprir meu papel. E daí nunca mais consegui sair. A gente um vício, vai, né? A gente se apaixona, né? A gente se apaixona e tem toda uma construção, né? Assim como na universidade, a gente se prepara, depois faz concurso, vai. Na política também tem essa aclimatação, né? Mas é que eu já cheguei numa campanha muito forte, a gente chegou ao segundo turno lá, né? Perdemos, mas tivemos uma votação muito boa, foi uma campanha linda que mobilizou, e aquilo me tomou, assim, de alguma forma. E aí depois eu vim candidata em 2018 a deputada federal, fiquei como primeira suplente, quase assumi uma cadeira, e em 2020 novamente como primeira suplente, e acabei assumindo agora em fevereiro. Então a vida foi me levando, né? E a gente sempre com essa compreensão. Onde você deveria estar, né? E com a compreensão que nós mulheres precisamos ocupar a política, né, verdade, Marilene? Você sabe disso. Você também é uma mulher que vem aí das lutas. A gente precisa ocupar esses espaços. Eu achei que eu não podia me dar o luxo de não assumir aquelas tarefas que estavam sendo estabelecidas numa construção coletiva. A gente se sente responsável, né? Porque não é só simplesmente ir lá e votar, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente entende que se a gente não colocar a mão na massa não acontece, né? Então acho que é meio isso que você fez, né? Com certeza. Atendi a um chamado que foi coletivo e fica aqui o meu incentivo. Eu acho que as mulheres precisam estar nesse espaço da política. Não só
como parlamentares, como figuras públicas, mas também na direção política dos partidos, nessas construções. Nós, mulheres, já somos lideranças de muitos movimentos sociais. Você vai olhar os movimentos, tem sempre uma mulher envolvida, organizando, tocando as lutas, mas a gente precisa também estar nesses espaços onde a ferramenta partidária ela dá ainda mais potência àquilo que a gente constrói no cotidiano, no nosso ativismo individual. Eu tenho percebido que isso tem crescido bastante, né? O número de mulheres que têm ocupado cargos públicos, que têm estado à frente, né, de políticas públicas em diversos lugares, né? Eu participei há poucos dias de uma homenagem na FANIT, Federação de Associações de Moradores de Niterói, e eu fiquei bem, assim, encantada, porque eu vi várias presidentes de associação de moradores mulheres. Muitas, e eu não via isso há um tempo atrás, né? Hoje as mulheres estão, de fato, arregaçando a manga, porque, assim, a gente via muito homem à frente dessas coisas. Era difícil ver mulheres. E eu acredito que você se sentiu inspirada pela Dilma e hoje você acaba sendo uma inspiração para muitas mulheres, né? Para mim, por exemplo. Obrigada. Eu acho que nós, mulheres, a gente já tem esse espírito, essa coisa de cuidador, então a gente precisa mesmo cuidar, a gente precisa estar mesmo à frente. E parabéns, Luciana. Eu, assim, admiro demais o seu trabalho, a sua luta. É mútua essa admiração, viu? Fico feliz, de verdade. E sobre algumas perguntas a gente recebeu, quando a gente foi conversando com algumas pessoas, até associados, com amigos, nas redes sociais, a gente abriu algumas caixinhas de pergunta e vieram algumas perguntas para você. Uma delas é sobre a sua luta na democratização do acesso ao tratamento à base de cannabis. Quais as medidas você enxerga como prioritárias para garantir esse acesso hoje? Então, ontem eu estava fazendo um debate sobre isso na Emerge, né? Porque eu chego, né, na pauta das drogas atuando como advogada criminal e como professora de Direito Penal e Criminologia. Então, eu sempre tive naquela realidade da justiça criminal. E eu fui ver como que o proibicionismo, como essa lógica, né, do tabu, da interdição das substâncias psicoativas, não só causavam encarceramento, que é um encarceramento em massa, que a gente está vendo em especial de mulheres negras, ou seja, é uma atuação injusta e seletiva da justiça penal, ao mesmo tempo essa lógica também interditava usos que poderiam estar muito mais avançados em termos de pesquisa, como o uso medicinal terapêutico dessa substância, da cannabis em primeiro lugar, mas também de outras substâncias que a gente poderia anunciar aqui, dos psicodélicos, está se iniciando Sim. isso. E sempre me chamou muita atenção, quando você vai olhar a lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006, nunca teve nenhuma proibição ao uso medicinal. Mas ainda assim, aquela lógica proibicionista, ela interditou e não havia pesquisa. Ou seja, em alguns países até se avançou. Em Israel isso avançou, nos Estados Unidos isso avançou, mas no Brasil isso interditou de uma maneira. E o quanto nós perdemos ao longo desses anos por não estar oferecendo esse tratamento que hoje você vê com o seu filho, com o Lucas, Sim. e tantas outras mães estão vendo, e outras finalidades, que era interditado por uma ideologia, por uma lógica, por uma política absolutamente racista e punitivista. E aí, nesse sentido, eu comecei a acompanhei os primeiros casos, né, de pedidos à Anvisa. Então, assim, na construção dessa minha história de lutas, isso sempre me chamou muita atenção. E aí, agora, quando eu chego no parlamento, a princípio nem era uma pauta, seria central, né? O que você vai debater no parlamento municipal? Eu sempre fui das pautas mais federais, carceramento e tal. Mas eu falei, tem uma essência aqui, que é o direito à saúde, que é negado. Então, quando a gente pensa hoje, e a gente está formulando, a gente está com uma comissão especial para pensar, né, uma política de distribuição de cannabis no SUS, o que me chamou a atenção também é que ao longo desses anos, a maioria das pessoas que têm acesso são pessoas privilegiadas, originalmente, Sim. que conseguiram importar, que custava muito caro. E a gente vê a luta de associações como a Abra Rio, que você está à frente, como a PEP, que são associações de mães, que estão tentando mudar essa realidade. Então, quando a gente vai e começa a pensar o que fazer na Câmara, a gente começa a ver que a gente precisa chegar numa legislação que permita a democratização desse acesso, porque se a saúde é um direito,
O acesso aos usos terapêuticos da maconha tem que ser garantidos também, tem que ser para todo mundo, não pode ser só de uma elite. E a gente tem aí uma realidade prática de evidências, inclusive, estão cada vez sendo mais fortalecidas, tem mais pesquisa, mas tem dificuldade dessa oferta. Então, falar em democratização é falar numa política pública de saúde que tem que estar interagindo, em especial com as associações, que para mim são o formato hoje que garante a maior ampliação desse acesso, justamente por conseguir também a produção num custo mais baixo e pensar nesse acolhimento que as associações fazem também. Porque não é só um fornecimento, você não é numa farmácia que você chega e compra um medicamento. É um tratamento muito diferenciado, né? Não é igual um xarope, que você vai lá, passa um xarope, 2 ml 2 vezes ao dia e vai ter o resultado que você espera. É um tratamento que ele é muito individual, né? E precisa de um acompanhamento de perto. E eu acho mais de mães, de mulheres Exato. que sofrem com toda essa sobrecarga dos filhos, de mães também, de crianças com deficiência. E cuidar de quem cuida, né, também, né, que é muito importante, que são pessoas muito fragilizadas. A gente tem aí um projeto de lei, né, uma lei que acabou de ser aprovada e sancionada. Eu acho que isso é um avanço gigantesco. Foi muito importante. A gente vai fazer até um bate-papo também com o Mink, que é uma pessoa que eu admiro demais. Um grande que lutador. Vem nessa luta isso durante muitos anos. Eu lembro que lá atrás, em 2014, quando o Lucas começou a fazer o uso, eu já participava de audiências, de eventos com ele nessa luta aí, e isso é muito importante. Eu fico muito feliz da gente ter esse avanço. Mas a gente sabe que são várias lutas, né? É a luta para fazer o projeto, é a luta para aprovar o projeto, e depois você tem uma luta para garantir que isso aconteça, né? Agora, Marilene, você tocou num ponto que é muito importante que eu tenho observado. É isso, são as etapas das nossas lutas, mas assim, também aprovar a legislação não é suficiente. Nós estamos vendo em São Paulo, que já aprovou faz um tempo, mesmo num governo do estado bolsonarista. Mesmo assim, eu tive lá com Cidinha em São Paulo, que é uma outra mãe lutadora da Cultiva, maravilhosa. E ela estava me narrando as dificuldades, que agora a gente precisa também se unir para fortalecer esse projeto que o Mink conseguiu aprovar na LERJ, que é, primeiro, as indicações, né? Quais vão ser as indicações? Como vai ser feito esse fornecimento? Porque há muitas limitações, inclusive, de lei federal. Eu acho que a gente tem um gargalo nessa democratização do acesso que, ao mesmo tempo, não é difícil de resolver, que é o gargalo de não ter uma definição federal sobre a regulamentação mínima que seja para o fornecimento no SUS. Eu queria até aproveitar esse gancho para te pedir, Luciana, porque a gente, quando saiu, né, quando foi sancionada a lei, a gente recebeu na AbraRio diversas ligações do pessoal. E aí, como é que eu faço para pegar meu óleo, né? As pessoas já achando que já estava tudo liberado. Se você puder, você que, né, é uma parlamentar, entende melhor do assunto, explicar para o pessoal de casa como que é o processo, porque a gente sabe que, como você falou, são várias lutas. A gente está avançando, mas são várias lutas. E agora o que eu tenho passado para as pessoas é que a gente agora precisa brigar, lutar para garantir que esse programa saia do papel. Né? Não é somente ser mais uma lei. A gente não pode permitir que seja mais uma lei, até porque as pessoas têm pressa, né? Nós temos pressa para cuidar da nossa saúde. Então, se você puder explicar para o pessoal qual é o processo agora, né? Já temos a lei sancionada, qual é o próximo passo? Então, o próximo passo vai ser a regulamentação dessa lei, em especial para que o SUS, né, no estado, possa ter esse fornecimento garantido. Porque como está funcionando hoje há uma entrada na justiça individualmente ou coletivamente, como foi o caso da AbraRio, né, para garantir esse fornecimento. A partir do momento que o fornecimento vai se dar pelo SUS, é preciso criar protocolos e mecanismos, no caso aqui, no estado do Rio de Janeiro, para regulamentar esse processo. E a minha maior preocupação, a regulamentação também em relação às associações. Porque hoje, salvo se for feita alguma regulamentação, não vai ser automático esse fornecimento. Nem das associações, nem mesmo o que vem sendo feito em alguns municípios, que é a compra do medicamento no exterior. Então, São Paulo, por exemplo, São Paulo vai ter uma lógica apenas de importação. Volta Redonda também aqui no Rio, que aprovou a importação. A gente ainda não tem um mecanismo que
incorpore as associações nesse processo de fornecimento do SUS. E ainda assim, tem que ter um financiamento para as associações poderem aumentar a sua produção. Eu acho que esse é outro elemento que a gente precisa pensar junto, que é o seguinte: uma vez disponível no SUS, vai crescer muito a demanda e vocês já estão recebendo essas demandas. Sim. Ou seja, é preciso um planejamento completo, um fortalecimento. Eu defendo que haja... Não dá conta, né? Eu defendo que haja um financiamento de bancos públicos, por exemplo, do BNDES para cannabis, precisa ter um planejamento disso. É necessário dar segurança jurídica para as associações, é necessário pensar também em incentivar o cultivo em território nacional, a produção nacional, e que também não pode ser uma produção só baseada na lógica dos grandes fármacos, né? Na lógica da indústria, porque a gente também acha que isso, a melhor característica das associações, essa lógica associativista, essa lógica também do cuidado e do acompanhamento, do acolhimento, em especial de mães e mulheres que buscam esse atendimento. Então, terão alguns gargalos. Um dos gargalos é esse, que é a questão das associações. O outro gargalo é qual a regulamentação que vai se utilizar no Estado e quais vão ser as indicações que o SUS vai poder recomendar e por onde... Essa é uma das maiores dúvidas do pessoal, né? Quem vai ter direito? E por onde vai entrar? Há um debate, e eu participei também numa reunião com o secretário de Saúde do Rio de Janeiro municipal sobre isso. O debate vai ser o seguinte: vai entrar via clínica da família ou vai ser por clínicas especializadas? É preciso definir na rede como vai funcionar melhor. Eu vejo a parte do médico de família como muito importante. Eu acho que a gente precisa investir em formação dos médicos de família. Isso é muito importante. Que é uma formação especial. E aí as associações, e você, por exemplo, são pessoas que deveriam, e que precisamos de mais gente como vocês para dar essa formação, porque a medicina ficou muito atrasada. Sim. A PEP já faz um trabalho incrível, né, de capacitação de profissionais, né? E isso você só vê nas associações hoje, né? Capacitação de verdade que traga esse trabalho, não é somente uma prescrição, é prescrição, acompanhamento e acolhimento para essas pessoas, né? E a própria questão da definição da dose, né? Que ainda tem precisamos avançar nas pesquisas e precisamos avançar nesses protocolos que possam orientar os próprios médicos. Então, assim, acho que para o ano que vem esse vai ser o desafio também que perpassa, e eu entendo, de cobrança do governo federal de uma regulamentação do cultivo. E isso é competência do Ministério da Saúde. A Anvisa já disse que não é competência dela. A competência da Anvisa é para a questão dos fármacos, né, dos medicamentos. A própria caracterização, né, da cannabis, dos seus usos terapêuticos é diferente. Então, a gente defende que possa ser feito, inclusive, via farmácia viva, em universidades, em centros de saúde. Mas a questão de uma portaria do Ministério da Saúde, que já foi anunciada, que está sendo pensada, para mim é o mais urgente hoje. Porque aí, a partir dessa regulamentação, que precisa também ser feita em conjunto com as associações, a gente poderia ter essa vamos dizer, diante da complexidade também da pauta, que pudesse ter essa articulação entre as associações e o fornecimento via SUS. Mas isso depende de organização, de regulamentação. E de vontade de fazer, né? Vontade de fazer e de fortalecer quem está fazendo, né? Exatamente. Mas eu acho que o saldo é positivo, foi muito importante que se construiu até hoje. Para mim, você e Guedes são exemplos, né, de mulheres que, mesmo com todas as diversidades, no início de desobediência civil mesmo, conseguiram chegar onde chegaram, e quantas famílias que vocês ajudam, né? O que seriam dessas famílias sem esse trabalho das associações? Então, vejo que é muito positivo esse caminho até aqui, e eu tenho a esperança, né, Marilene Esperança, eu tenho essa esperança que a gente possa, no ano que vem, avançar ainda muito mais e poder fortalecer aí essa articulação para ampliação e democratização do acesso a cannabis. Eu acredito que as associações podem contribuir muito, né, para essa organização, para esse trabalho, esse fortalecimento. E é importante também... A gente está aqui, ao mesmo tempo que a gente não está falando de política, a gente está falando de política porque a vida é política, né? A gente vive a política. Então, é muito importante que as pessoas saibam que, assim, está chegando o período eleitoral, né? E a gente precisa cada vez mais
saber aonde a gente está colocando o nosso voto, quem são as pessoas que a gente está colocando lá no poder, porque são essas pessoas que tomam essas decisões. Né? Então é muito importante que a gente estude, procure saber direitinho quais são as pautas importantes, quem é que está cuidando de quê, quem é que está olhando com carinho por quê, quem é que realmente está lutando pelas nossas pautas, acreditando no que a gente acredita e acreditando no que a gente precisa. Aproveitando esse gancho aí para dar um puxãozinho de orelha e deixar o pessoal E tem claro que lembrar em que... quem votou, tem que acompanhar o que a pessoa está fazendo, tem que cobrar, porque senão a gente recai na lógica que é muito perversa, que é a lógica todo político é igual, ninguém faz nada, então Sim. eu não vou votar, eu vou votar em qualquer... né? Eu acho que tem que participar. A construção tem que ser muito coletiva. Importante participar. Verdade. A gente vê aí que você está sempre fazendo audiências públicas maravilhosas, dando espaço de fala para as pessoas, e é importante que as pessoas vá participar dessas audiências, que coloque ali quais são as suas dificuldades, quais são as suas limitações, o que elas precisam, porque você só vai saber o que a pessoa precisa se ela falar. Exatamente. Né? Então tem que cobrar, e vocês estão ali querendo exatamente isso, né? Exatamente. Que leve a demanda para você poder trabalhar. E tragam, né? Ideias e mecanismos que a gente de repente não está pensando algo. Eu acho que essa ideia também dos mandatos parlamentares ou da mandata feminista, como o caso nosso, a ideia é que seja sempre uma construção coletiva. A gente também não consegue pensar em tudo. Então, quanto mais gente estiver junto, chegar, nos pautar, manda mensagem, manda e-mail, comenta no Instagram, no Facebook, e vai nos provocando. Por exemplo, uma coisa que a gente tem feito muito agora é o seguinte, e já fica aqui para quem está nos escutando. A gente está fazendo um acompanhamento das escolas municipais, em especial a questão da falta de climatização das escolas. Isso é um problema aqui em Niterói também. Gravíssimo, importantíssimo. E aí o que a gente faz? A gente vai e visita as escolas, eu levo o meu termômetro, meço a temperatura em sala de aula, as temperaturas estão altíssimas. Aqui já teve termômetro que estourou. Meu Deus. Você acredita nisso? De tão quente. Meu Deus. Triste isso. Triste. E aí a gente pede para as pessoas irem nas nossas redes, indicarem qual é a escola e contarem o que tá se passando. E a gente vai nas escolas conforme chegam essas informações para a gente poder saber também onde estão os problemas. Então, a participação da população na política é essencial. A gente falava isso também ontem no debate do plano diretor, né? São votações que vão impactar a vida das pessoas. A gente tem que estar aberto para estar construindo. Está recebendo as críticas também. Achou que a gente precisava ir não sei aonde, não fez... Tragam pra gente, isso nos fortalece, nos faz poder aprimorar cada vez mais o nosso trabalho, que é o trabalho de servir. Sim. O trabalho de um parlamentar é servir a população. Né? O poder, ele é colocado muitas vezes de outra forma, né? Mas a lógica é de trabalhar pro coletivo. E quem não trabalha pro coletivo está no lugar errado, devia estar fazendo outra coisa. Né? Verdade. Bom, voltando ao assunto da lei, é uma dúvida que eu tenho, né? Essa, na verdade, é uma dúvida minha. A gente aqui em Niterói, a gente teve um projeto de lei que foi aprovado em primeira e segunda discussão de forma unânime na casa, que tem até o nome do meu filho, o projeto de lei Lucas Esperança, de cannabis no SUS, que foi até com a ajuda da querida Monique que a gente produziu esse projeto, mas infelizmente o prefeito vetou esse projeto. Hoje, a gente tendo uma lei estadual, como que você acha que a gente pode cobrar do nosso município, né? Quando eu falo de Niterói, não só Niterói, mas outros municípios também que já tenha começado essa movimentação, como que a gente pode cobrar do nosso município que comece a fazer alguma movimentação, que comece pelo menos a falar no assunto? Porque em Niterói fizemos uma audiência pública que foi linda, foi um evento incrível, onde quem era o secretário de saúde na época, ele se posicionou super favorável, que foi o Rodrigo Oliveira, e aí depois esse projeto foi vetado e ninguém mais falou no assunto. Como que a gente pode cobrar isso do município? Como que eu posso, quanto moradora mesmo, uma munícipe, né? Como que eu posso cobrar do município que se posicione a partir disso? Porque a demanda é muito grande e ela só cresce. Então, eu hoje, como Abra-Rio, eu estou fazendo o meu papel de tentar dar acesso para essas pessoas num custo muito mais baixo e algumas delas até com isenção, porque a gente sabe que na associação o custo é mais baixo, mas mesmo assim tem aqueles que não conseguem arcar com o tratamento, né? Então a gente tenta fazer o nosso papel, mas a gente não dá conta. Então, qual é o seu conselho? O que você acha que a gente pode fazer para começar a cobrar dos prefeitos, cobrar do governo municipal que se posicione em relação a isso? Veja, eu acredito que uma legislação municipal, ela
vai ser necessária. Ou seja, ela não é indispensável. Se tiver uma legislação estadual que possa garantir o fornecimento, isso vai permitir que as pessoas se dirijam, né, aos serviços de saúde do Estado, e a partir daí vai gerar um protocolo. Com relação aos municípios, a rede de atenção básica, boa parte ela é municipal. Né? A de maior complexidade é que é estadual. Então eu vejo aí algumas dificuldades, não sei como lá na LERJ isso vai ser encaminhado, mas em tese poderia haver um protocolo no município de Niterói, por exemplo, um prefeito, um secretário de saúde que quisesse fazer um protocolo com a vigência da lei estadual, isso já seria possível. Mas aí também o que eu tenho escutado é que os municípios estão esperando a regulamentação do Estado. Mas para ter maior segurança jurídica mesmo, eu entendo que seria importante ter uma lei municipal que pudesse orientar melhor esse funcionamento e essa questão com a especificidade do município. Então, por exemplo, aqui em Niterói, não sei se com esse veto, se foi depois votado o veto, porque a Câmara poderia ter derrubado o veto, não derrubou. Não. Então, o que deveria fazer no ano que vem, em cada ano poderia ser proposta uma nova lei para regulamentar isso no município de Niterói. Mas eu também entendo, veja bem, que não impediria que um protocolo, se houvesse um secretário de saúde que quisesse estabelecer no município de Niterói um protocolo, não vejo nenhum impedimento para isso, porque já tem uma lei estadual que autoriza. Mas o ideal mesmo, para pensar as características, a especificidade, seria ter uma lei municipal para poder regulamentar isso dentro, de acordo com o seu município, né? Isso, em especial para dar uma maior segurança jurídica para os próprios servidores da saúde, né? Que também esse tabu do CBD, do canabidiol ou do THC, que aí começam a ter várias questões. Eu acho que um dos desafios agora é justamente que tem algumas questões nessa lei estadual, por exemplo, que depois a gente tem que discutir mais a fundo, mas é necessário, eu acho, uma maior escuta do pessoal da saúde, dos servidores da saúde, dos gestores da saúde, para pensar concretamente como que vai implementar aquela política em cada município. Em especial, qual vão ser as indicações, qual vai ser o tipo de medicamento, qual é o problema que a gente enfrenta hoje. A maioria, né, dos medicamentos que podem ser comprados pelo SUS são importados. As associações somente funcionam com autorização judicial e o medicamento que vende aqui no Brasil, né, não é considerado bom. Não vamos falar nomes para não... Né? Mas a gente apesar de todos saberem. E tem problemas. Então, a gente precisa... Eu acho que aí o contato com as secretarias de saúde dos municípios é muito importante. Conhecer a experiência de Volta Redonda também é importante. Volta Redonda está avançando, mas é um processo ainda que está experimental. Experimental, porque estão sendo feitas pesquisas, é um fornecimento que envolve também uma universidade e tem aí as suas dificuldades burocráticas. Aí o que resolve a dificuldade burocrática são legislações municipais articuladas com legislação federal e também a participação dos gestores da saúde. Eu acho que a gente precisa incentivar muito que os gestores da saúde se apropriem desse debate e que tenham liberdade, inclusive, para avançar nesse debate. Qual é o meu grande receio hoje? Restringir as indicações, porque hoje a gente sabe que tem muita coisa sendo pesquisada, mas tem uma tendência a serem mais conservadoras as indicações, ainda mais pelo SUS. Possivelmente o SUS vai ser para os casos são mais graves. E mesmo assim vão ter divergência, mas a gente precisa hoje fazer um grande debate. Os secretários municipais de saúde já estão se reunindo para isso. Tivemos dados, tem um questionário sendo formulado. Se aqui alguém estiver nos escutando, for da gestão da saúde em algum município, procure a Secretaria Estadual de Saúde. Eles estão organizando um conselho dos secretários municipais de saúde. Não tem muito para onde fugir, né, Luciana? E coletivamente vai acontecer, né? Então eles precisam se atualizar. Eles precisam procurar quem já está fazendo para fazer também, porque não tem para onde fugir. E não pode ter medo, porque é ciência e está provado. E eu acho que é muito importante dizer, nunca foi proibido nenhum uso terapêutico medicinal
de cannabis ou de qualquer outro psicoativo pela lei. O artigo 2º, parágrafo único da Lei 11.343 garante isso. O que precisa é uma regulamentação. Então, a partir da regulamentação, vamos construir uma regulamentação boa, que seja democrática, que garanta o acesso, que tenha um uso terapêutico potente, com pesquisa, com acolhimento, que tenha uma articulação. Quantas mães aí têm, né, crianças que podiam estar se beneficiando desse tratamento? E pensar no acesso de verdade, né? Não é só fornecer. Exato. Não é pensar só em fornecer. Você falou algo interessante que é pesquisa, que já está claro, já que funciona. Eu fiz várias lives há algum tempo atrás, alguns anos atrás, e todas as lives que eu fazia era sempre contando a história do meu filho, mostrando a superação dele. E assim, hoje a gente não precisa mais fazer isso. Hoje eu não preciso mais mostrar o Lucas para dizer que funciona. Exato. Hoje está claro que funciona. Até porque grande parte dessas pessoas que nem querem tocar no assunto até utilizam a cannabis terapêutica ou tem alguém em casa que utiliza, né? Mas assim, é o que você falou, tem acesso, pode comprar o importado, então não tem noção de que lá na ponta tem uma mãe que vive de um salário mínimo, de um benefício LOAS, que precisa pagar plano de saúde, que precisa comer, que precisa tratar do filho. Muitas das vezes esse filho tem que usar fralda, medicamentos caros. Como que essa mãe vai ter acesso? Então a gente precisa olhar um pouco mais para as outras pessoas com um pouco de amor, um pouco mais de carinho e entender que a minha realidade não é igual à sua. Né? A gente precisa entender que a realidade das pessoas são diferentes da nossa. Né? E só quando a gente conseguir entender isso é que a gente vai conseguir ajudar as outras pessoas. Como é que você falou tanto das associações, então queria ouvir de você um pouquinho como que você enxerga o papel das associações hoje no Brasil. A gente tem tanta associação nascendo todos os dias e tantas associações fazendo um trabalho tão bacana. Eu nasci, né? A Abra Rio nasceu de várias associações. A Abra Rio nasceu um pouquinho da Abrace, um pouquinho da PEP, um pouquinho da Abra Cannabis. Então, eu queria saber de você como você enxerga o nosso trabalho, o trabalho das associações hoje no Brasil. Eu sou suspeita porque eu sou uma grande fã do trabalho de vocês, já acompanho há muitos anos. A gente teve a oportunidade, né, de homenagear as associações. Foi lindo. Foi um momento muito importante que a gente entregou a medalha para o Siddhartha, que é uma grande referência de pesquisador de ser humano, né? Tá lá na parede lá, eu botei 3 quadros. Botei o da moção, botei a foto lá de todo mundo e botei a foto nossa. Tá lindo. Depois eu vou te mandar para você ver. Que bom. Não, porque eu acho assim, as associações, primeiro que elas desbravaram, né, um cenário árido, extremamente difícil e tiveram muita coragem. E ver a ampliação, o desenvolvimento, a gente esteve te visitando aqui na Abra Rio, com a comissão lá da Câmara, a gente vê o quanto já foi conquistado e o quanto foi avançado. E eu acho que essa experiência de vocês, esse conhecimento gerado também, que é um grande exemplo. Para mim, vocês tinham que estar dando aula nas faculdades de medicina, tinha que estar tendo uma aproximação muito grande para a gente poder ter um desenvolvimento maior, porque a gente sabe também que tem um gap, que são os médicos prescritores. Ou seja, as experiências das associações, elas precisam ser potencializadas, apoiadas, para que a gente consiga ter efetivamente uma ampliação, né? A gente sabe das limitações hoje das associações, tem muito mais gente procurando, né? Marilene, assim como tem a PEP, do que você tem condição de fornecer. Então, eu acho que conhecer, fortalecer as associações. Para quem não conhece, conheçam esse trabalho. E como o meu desafio hoje, além dessa questão da democratização por meio de uma lei no SUS, é como que a gente pode botar essa experiência acumulada de vocês e esse grande trabalho que vocês vêm fazendo, não começou hoje, para poder articular com o SUS e poder ter assim, uma ampliação necessária. E, na verdade, a gente quer que tenha muito mais associações, que a gente tenha muito mais gente, né, construindo isso. E no Brasil hoje já são várias e que precisam estar aí cada vez mais servindo de exemplo para uma regulamentação que a gente entende que seja democrática. Eu acho que também uma grande vamos dizer, contribuição de vocês das associações é mostrar que é possível um outro caminho
caminho, que não seja o caminho do ganhar dinheiro por si, ou de uma empresa, né, impessoal. Eu acho que as associações, elas trazem esse caráter coletivo, do cuidado e de uma lógica mesmo, né, de poder apoiar as pessoas, ou seja, e não uma lógica que vá para um crescimento também que perca essa característica. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente sabe, né, que a grande indústria dos medicamentos lucra muito, e a gente sabe que é um outro modelo. E eu acho que esse modelo precisa ser fortalecido. O Brasil precisa ter cada vez mais associações e ter essa integração das associações com o SUS. Eu acho que isso aí vai ser um ganho enorme para o país e para a população brasileira. E aqui no Rio, que bom que nós temos vocês aqui cultivando, dando exemplo, fazendo um trabalho que merece ser reconhecido e merece ser estudado, como verdade. Eu disse. A gente precisa também fazer essa ponte com as universidades. E a gente está pedindo, nos estudem. Exato. Ó, já fica aí, você que está assistindo, chama a Marilene, conheça um trabalho, é muito importante. Nós estamos aqui de portas abertas, inclusive, para receber, para estudo, para pesquisa. É muito importante, né, a gente falar do trabalho das associações, não só da Abra-Rio, mas de todas elas, porque a gente só está pedindo uma regulamentação que nos atenda, né? E a gente as associações ainda são vistas como se fosse uma organização bagunçada, como se não pudesse fazer um produto de qualidade. Me intriga muito que, assim, alguns dias atrás, numa semana, a gente teve 2 notícias, uma notícia maravilhosa e uma muito triste. A Abra-Rio recebe a sentença autorizando plantar, produzir, fornecer para os seus associados. Aí a APEP perde a sua autorização. Só que eu te pergunto, como que perde? Uma associação que tem anos de história, uma associação que tem para mais de 8.000 associados hoje. Então, como que você fala para uma associação com 8.000 associados parar? O que faz com esses 8.000 associados? Para onde manda? É impossível. Não tem inclusive, como. Eu sou associada da PEP. Exato. Então, Faço assim, uso. São vidas, né? E ali você tem crianças com epilepsia refratária, crianças que só conseguiram, eu falo, tirando meu filho como exemplo, de tantas mães que passam por isso, só conseguiu trazer qualidade de vida para o filho com esse tratamento. E você fala o que para uma mãe dessa? Olha, a partir de hoje essa associação não funciona mais, você vai procurar em outro lugar. Não pode, não entra na minha cabeça esse tipo de situação. Então, assim, eu tô falando da PEP, mas, assim, a associação nenhuma pode parar, porque Exato. O trabalho que a gente começa é um trabalho que não tem fim. Hoje, e a responsabilidade pelas vidas, grande, né? Muito grande. Hoje eu olho para trás e eu falo, gente, eu não tenho mais o direito de parar. Porque hoje são muitas vidas que dependem de mim. Então, como é que alguém vai dizer para mim que eu vou parar? Então, assim, associação nenhuma vai parar. A PEP não vai parar, a Abra-Rio não vai parar, associação nenhuma vai parar, porque a gente está fazendo hoje o trabalho que o governo deveria fazer e não faz. Exatamente. Então, a gente não pode parar. Nem que a gente quisesse, a gente não quer, mas nem que a gente quisesse, não teria como. Então, eu fico muito feliz em saber que a gente, né, não só eu, mas as associações têm pessoas como você que acreditam no nosso trabalho. Então, isso move o trabalho que a gente faz, isso mostra que a gente está no caminho certo, isso mostra que a gente tem pessoas inteligente e de bem ao nosso lado, que a gente não está sozinho. Então, muito obrigada, Lu. Infelizmente está acabando nossa hora do café. Eu quero aqui agradecer aos meninos da AUX Digital, que são nossos parceiros maravilhosos aí. Quem quiser fazer um podcast aqui com os meninos é só chamar, que esses meninos são, top. Agradecer a mandata, né, Luciana Boatê, vereadora maravilhosa do município do Rio, do PSOL, né, nosso partido aí do coração. E eu queria que você deixasse suas considerações finais, fica à vontade para falar aí com o pessoal. Gratidão aqui por estar com você, gratidão por esse trabalho incrível que você faz.
como mãe do Lucas e mãe de tantos outros, né, que se beneficiam aí desse trabalho que vocês vêm fazendo. Eu acho que esse exemplo seu, Marilene, é muito importante. É um exemplo de uma tarefa que você começa a partir da sua realidade, né, da demanda do Lucas, e que você, com um coração grande, está estendendo aí para tanta gente. Eu acho que compreender o trabalho das associações também é falar de mulheres, né? Não vou falar mulheres guerreiras, que também a gente não precisa estar nessa, mas mulheres que marcam uma diferença, né? E que a gente quer estar junto para poder estar apoiando. A pauta da cannabis é uma pauta histórica e eu acho que a gente vai ter bons resultados em breve. Eu trago aqui muita esperança de que a gente possa estar aí avançando nessa luta, garantindo, né, um medicamento, um uso terapêutico da cannabis, mas sem esquecer também que a gente tem que questionar essa política de drogas como um todo, né? Não dá para manter essa lógica desse proibicionismo que a gente sabe que mata, que gera uma polícia violenta, que executa jovens negros nas favelas, que só traz mais violência. Então, eu acho que essa maconha medicinal, ela tem esse papel também de provocar essa mudança nos corações e nas mentes. E graças a pioneiras como vocês, que nós temos isso. Então, vida longa, as associações podem contar com a gente. Marilene, querida, também pode contar. E torço muito aí por você, pelo Lucas e por esse trabalho incrível que você vem fazendo. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Obrigada, meu amor. Bom, essa foi mais uma Hora do Café com Marilene Esperança. Beijo para todos e até a próxima.